18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus, começando juntos mais uma edição do programa 18 horas, Karime. Tamo junto, Carlão, até as 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite para você sintonizado em 100,7. Boa noite especial para quem nos acompanha nas redes sociais no @18 horas news. Boa noite, gente. Vamos conferir agora os destaques do programa 18 horas de hoje. O Dia Internacional da Mulher é marcado por lutas, conquistas, mas ainda tem muitas diferenças de direitos. Presidente Lula lançou nesta quarta-feira pacote com mais de 25 ações voltadas para as mulheres. O Senado aprovou hoje o que prioriza vagas para mulheres vítimas de violência doméstica. Levantamento revela que desigualdade salarial no Brasil entre homem e mulher chega a 34%. 6 horas 1 minuto, essas e outras notícias, os principais destaques do dia. Você confere a partir de agora em mais uma edição do 18 horas. Hoje é quarta-feira, 8 de março de 2023. Dia Internacional da Mulher. É hoje, hein, Karime? 8 de março, Dia Internacional da Mulher, dia especial, mas antes de tudo aí é dia de luta, de muita luta, porque temos aí uma sociedade ainda machista, misógina, que coloca a mulher como um ser inferior, o que não é, claro. E isso deve ser combatido hoje, amanhã e sempre. Não dá mais, Karime e ouvintes, aceitar esses preconceitos ultrapassados, sem sentido de uma sociedade patriarcal que quer a mulher sempre submissa, sempre ali no cabresto, Karine. É aquela história, né, Carlão? Chega, cansei, tá? Precisamos parar até de romantizar essa história aí de mulher guerreira. Para, né? Nós mulheres exigimos, sim, respeito e um tratamento igualitário. Não quero mais ter que lutar todos os dias para isso. Essas questões aí, né, Carlão, já deveriam... básico, já deveria estar incorporado aí na sociedade. Queremos os mesmos direitos dos homens, queremos dignidade e, acima de tudo, liberdade para sermos o que quisermos. E digo mais, nós vamos ter uma sociedade melhor e mais justa quando a violência contra a mulher acabar, quando o feminicídio não existir e quando tivermos, de fato, igualdade de gêneros, quando o espaço da mulher na política também for proporcional à participação delas no eleitorado. Karime, por isso, esse movimento, esse sentimento de reconhecimento das mulheres que marcam esse 8 de março devem estar presentes nos 365 dias do ano, dia e noite, direto, Karime. Mais do que flores, como você falou, as mulheres sem dúvida querem e exigem respeito, exigem os seus direitos, exigem no mínimo básico, Karime. Quem você falou, não tinha nem que estar discutindo isso. Pois é. Mais do que chocolate, com certeza, ou qualquer outro mimo, as mulheres querem e merecem, sem dúvida nenhuma, respeito e reconhecimento. Exatamente, Carlão. Infelizmente, ainda vivemos numa sociedade em que a diferença salarial entre mulheres, homens e homens é uma realidade, mesmo quando desempenham as mesmas funções e possuem a mesma qualificação profissional. De acordo com dados recentes do IBGE, Carlão, escuta essa média. Em média, aí, as mulheres brasileiras ganham 23,5% menos do que os homens. Essa diferença salarial não é justificada por questões de produtividade ou desempenho, mas sim por fatores culturais e emocionais que perpetuam aí a desigualdade de gênero. E ainda muitas vezes as mulheres enfrentam obstáculos para entrar no mercado de trabalho, sendo subvalorizadas e discriminadas em suas carreiras. E elas costumam ter mais responsabilidades ainda, responsabilidades domésticas e familiares, elas que estão ali no dia a dia realmente da família, o que pode inclusive dificultar sua dedicação ao trabalho em tempo integral, Karime. Pois é, a igualdade salarial é um direito fundamental das mulheres e um passo importantíssimo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. É preciso que as empresas assumam a responsabilidade de avaliar e remunerar seus funcionários de forma justa e igualitária, independente do gênero. E também, Karime Leão, é necessário que as políticas públicas promovam a igualdade de gênero, incentivando a participação das mulheres cada vez mais no mercado de trabalho e oferecendo aí medidas de proteção social para as famílias.
Então, Carlão, nesse Dia Internacional da Mulher, vamos todos refletir sobre o que podemos fazer para promover a igualdade de direitos e garantir que todas as mulheres tenham as mesmas oportunidades e possibilidades que os homens na sociedade, incluindo aí o mundo do trabalho. Vamos lutar juntos para construir uma sociedade mais justa e igualitária para todas as pessoas, independente do gênero. 6h05, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. É isso aí, Karime. O Dia Internacional da Mulher é comemorado todo dia 8 de março, mas você sabia, Karime e ouvintes, que essa data tem uma história aí bem interessante, inclusive. O Dia Internacional da Mulher foi oficialmente criado pela Organização das Nações Unidas lá em 1977, Karime. E essa data, Carlão, acabou virando um consenso entre os movimentos feministas do início do século XX. Sim. Mas antes disso, vários eventos ajudaram a marcar a importância desta data. Um deles foi em 1908, nos Estados Unidos, quando um grupo de mulheres saiu às ruas de Nova York para protestar, para pedir melhores condições de trabalho e por direitos políticos, como o direito ao voto. Exatamente, Karime. E essas mulheres eram costureiras e trabalhavam em condições muito precárias, ganhando pouco e tendo que trabalhar muitas horas por dia. Mas vamos saber aí mais detalhes sobre essa luta na reportagem de Odineia Araújo. O Dia Internacional da Mulher foi oficialmente criado pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1977. Mas o dia 8 de março já estava no calendário dos movimentos femininos como uma data de luta pelos direitos das mulheres desde o início do século passado. 2 grandes eventos marcam o início dessa luta. O primeiro foi o incêndio em uma fábrica de roupas em Nova York, no dia 25 de março de 1911. Um total de 146 pessoas morreram nesse incêndio, 23 homens e 123 mulheres, já que a saída da fábrica era trancada para impedir que os trabalhadores fizessem alguma pausa durante o turno. A tragédia revelou as péssimas condições de trabalho, carga horária desgastante de até mais de 16 horas de trabalho por dia, salário incrivelmente baixo e local insalubre e totalmente inadequado. O relato é feito pela historiadora Vânia Bessa. Não só essas fábricas, essa fábrica especificamente, mas todas as fábricas de tecidos ou outras fábricas que os operários trabalhavam na época tinham condições deploráveis de trabalho. Então, esse incidente foi o que mais se tornou pertinente para que ocorresse o dia 8 de março, na qual de 1977 foi oficializado o Dia Internacional da Mulher. A revolta diante da tragédia na tecelagem de Nova York se transformou em uma bandeira por melhores condições de trabalho para as mulheres. O segundo evento foi um marco da história contemporânea, a Marcha das Mulheres Russas por Pão e Paz, em 8 de março de 1917. 50 mil operários insatisfeitos se juntaram ao movimento das mulheres e paralisaram suas atividades. O evento marcou o início da chamada Revolução Russa de 1917. A historiadora Vânia Bessa lembra que esses acontecimentos, que tiveram as mulheres como protagonistas, foram primordiais para as conquistas femininas ao longo da história, mas ainda é preciso mais. Por conta de todas as lutas que vários movimentos feministas e movimentos femininos desenvolveram no decorrer da história, foi possível a mulher ter direito ao voto, a mulher ocupar o cargo que quer em qualquer profissão. Ainda, claro, que ainda há muito desmerecimento com relação à mulher, com relação à questão de ainda ganhar menos que os homens, independente da profissão, que às vezes é igual do homem, mas ganha menor. Vânia Bessa também ressalta que a data de hoje é um momento de reflexão. O 8 de março não é um momento só de ganhar flores, presente, não. É um momento de reflexão sobre o papel feminino na sociedade. E como ainda nós, através da nossa organização, da sociedade civil, a gente pode estar buscando cada vez mais os nossos direitos perante a sociedade.
O ano de 1975 foi considerado pela ONU como o Ano Internacional da Mulher por defender a igualdade de gênero e a proteção dos direitos das mulheres. Em 1977, a ONU oficializou a data de 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h10, você no melhor Mix do Brasil. E olha só, hein? Depois do DIEESE revelar aí que as mulheres ganham 21% a menos que os homens, mesmo tendo estudado mais que eles, inclusive, agora é a vez do recrutamento online Catio mostrar que no Brasil essa diferença salarial de gênero chega, Karime, a 34%, não 21%. Olha. Pois é, Carlão, essa desigualdade salarial é ainda maior se a mulher for negra. Os dados constam na Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Previdência. Vamos chamar novamente a repórter Odinaia Araújo, que tem mais detalhes a respeito desse outro levantamento. O que essas pesquisas de remuneração salarial divulgadas por causa do Dia das Mulheres têm em comum é que, infelizmente, a mulher ainda é considerada mão de obra barata no Brasil. Foi isso que revelou a pesquisa do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, realizada pelo IBGE no ano passado e divulgada ontem pelo 18 horas. O DIEESE revelou que mesmo nos setores em que as mulheres são maioria, como no serviço doméstico, em que ocupam 91% das vagas, o salário delas é 20% mais baixo que o dos homens. Já a pesquisa da empresa de recrutamento online Cato aprofunda essa diferença salarial entre homens e mulheres no Brasil. Com base em dados do Ministério do Trabalho e Previdência Social, a empresa afirma que com a diferença salarial entre os gêneros, a mulher chega a ganhar 34% a menos que os homens, mesmo desempenhando as mesmas funções. Além disso, segundo a pesquisa da Cato, até mesmo em cargos de gerência e direção, as mulheres podem ganhar até 24% a menos que os homens. Essa desigualdade salarial é ainda maior quando a mulher é negra. Segundo o Ministério do Trabalho, em 2017, para cada R$100 pagos a um homem branco, uma mulher negra recebeu apenas R$36. Essa disparidade salarial tem um impacto negativo na economia. A professora da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, explica que são as mulheres que mais adquirem produtos de bens e serviços, e não apenas para elas, mas para toda a família. Quando as mulheres elas são mal remuneradas, e elas são a maioria da população, e também eu levo em consideração que geralmente elas adquirem bens e serviços não somente para ela, mas como para a família, nós temos aí uma perda em termos aí de consumo, de aquisição de produtos, de bens e serviços, no aspecto ligado aí no cenário macroeconômico. Um outro ponto que eu destaco aqui também, que no momento em que a mulher ganha menos, ela vai entrar mais na estatística de inadimplência e também na estatística de devedores. Já de acordo com o estudo Estatísticas de Gênero, Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil, realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as mulheres brasileiras ainda enfrentam desigualdade em relação aos homens quando o assunto é a presença no mercado de trabalho. Em 2019, por exemplo, a taxa de participação da mulher no mercado de trabalho foi de 54,5%, enquanto que a de homens foi de 73,7%. A professora da UFAM, Michele Aracati, lembra que a situação piora se a mulher já tiver filhos. Ressalto aqui a necessidade, muitas vezes, da mulher empreender após o momento em que ela se torna mãe. Então, buscando aí uma flexibilidade e também um ganho acima do que ela ganhava quando era empregada, ela vai empreender. Então, é por isso que nós vemos aí um número recorde de empreendedorismo feminino, com destaque principalmente para a capital do Amazonas. Odinaia Araújo para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h14. Karime Leão, tá mais que provado, tá confirmado, tá comprovadíssimo que o lugar da mulher é onde ela quiser e ninguém, Karime, mas ninguém tem nada a ver com isso. Isso aí. Não é, Karime Leão? Se ela quiser ser dona de casa, beleza, que seja assim, ela vai fazer o que ela quiser. Se ela quiser ser motorista de aplicativo, assim será. E se quiser ser doutora, ela será, Karime. Exatamente, Carlão. E foi com esse objetivo aí de ser doutora que a professora Alva Rosa Tucano conseguiu ser a primeira mulher indígena a obter o título de doutorado pela Universidade Federal do Amazonas. Alva é líder do povo tucano e dedica a sua vida e profissão à luta pela educação indígena no Amazonas. Ela sim, Carlão, conquistou o direito de ser chamada de doutora Alva Rosa Tucano. Mesmo com todas as restrições que lhe foram impostas, Karime, as mulheres têm conquistado aí espaços cada vez maiores no processo. Hoje, a presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas é exercida por uma mulher, que é a desembargadora Nélia Caminha Jorge. Temos outras 8 desembargadoras ainda, Karime. Carlão, e na Assembleia Legislativa já são 5 mulheres deputadas e na Câmara de Vereadores são 4. Na Câmara Federal e no Senado não temos atualmente representação feminina. A presença das mulheres na política ainda é muito tímida, é verdade, né? É um espaço em que elas ainda têm pouca representatividade que precisa avançar, sem dúvida. Temos que acabar com a história de que mulher não vota em mulher. Karime, viva aí o dia 8 de março, parabéns a todas as maravilhosas mulheres, né, Karime? Que nem você falou aí, né? Precisam do seu lugar no espaço e não só serem guerreiras, elas têm que ficar mais tranquilas também no processo aí. Pois é, né? Viva aí as mulheres, Karime. Parabéns. Valeu. 6h16, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só aí, no Dia Internacional da Mulher, o governo federal lança programa de distribuição gratuita de absorventes pelo SUS, hein, Karime? Exatamente, Carlão. O presidente Lula lançou nesta quarta-feira um pacote com mais de 25 ações voltadas para as mulheres. Entre eles, tem um projeto de lei que prevê igualdade salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função. Vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, Cadu. Seja bem-vindo, Cadu. Então, os empresários que pagam menos para as mulheres, eles vão aí, de repente, ser multados, vão ser penalizados, caso haja essa diferença salarial. Cadu, explica pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Como você disse, hoje foi dia de mobilização das mulheres aqui em Brasília, Karime. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou um pacotão de medidas voltadas à proteção, à valorização e ao cuidado das mulheres. E eu destaco primeiramente o Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual, que regulamenta a distribuição de absorventes para as pessoas que menstruam e que estão abaixo da linha de pobreza. É um programa importantíssimo, né, Karime? Mas que nasceu de uma polêmica ainda no governo Bolsonaro. A gente lembra que ele negou criar o programa por influência da ala da direita conservadora radical e ainda vetou o projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional durante o governo dele. E neste atual governo, o programa foi turbinado e vai ser gerido pelo Sistema Único de Saúde, com um aporte aí de 418 milhões de reais, e o objetivo é atender 8 milhões de pessoas. E não são só as mulheres que vão ter direito de receber absorventes gratuitos, Karime. As mulheres cisgêneros, os homens transgênero, as pessoas não binárias e as pessoas intersexo, que também precisam de absorventes, vão ter direito à gratuidade. Agora, outra medida importante anunciada hoje, Karime, conforme você disse no início, é um projeto de lei de autoria do Poder Executivo que altera a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, para assegurar igualdade salarial entre homens e mulheres. Existe uma lei já que prevê algo do tipo, né? Mas a multa é bem levezinha. Por isso, ninguém tem levado a sério, nem mesmo o poder público, nem mesmo os órgãos fiscalizadores. Então, a ideia desse novo projeto
é forçar que as empresas respeitem a igualdade de gênero, Karime, prevendo multa pesada para as empresas que estiverem pagando salários menores para as mulheres em atividades que forem exercidas por homens e mulheres. E é multa pesada, viu, Karime? Inicialmente, 10 vezes o valor do maior salário pago pela empresa. Eita. E a fiscalização vai ser ainda mais pesada pelo Ministério do Trabalho. Pelo menos essa é a promessa, né? Então tem multa e tem fiscalização. Então o governo quer cutucar os empresários pelo bolso, multar pesadamente aqueles que não dão o devido respeito e o reconhecimento às mulheres pelas suas atividades. E esse projeto ainda vai ser apresentado ao Congresso Nacional e, claro, vai receber a prioridade na tramitação, ou seja, vai circular bastante pelos corredores da Câmara e do Senado. Mas como ele vai tramitar em regime de prioridade, é possível que ele avance um pouco mais em relação a outros projetos de tramitação ordinária. Karime, Carlão. Ei, Cadu, olha só, temos aí finalmente, né, começaram as nomeações no 3º escalão do governo federal. Inclusive, tem amazonense nomeados aí pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Conta aí pra gente, quem é esse amazonense, Cadu? É o engenheiro Márcio André Brito, Carlão. Ele foi nomeado hoje presidente do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Ele foi presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, o IPEM, função a qual ele exerceu por 12 anos. E também foi presidente da Associação Nacional dos Órgãos Delegados do Inmetro. Essa bagagem profissional, essa posição, né, política dele foi determinante para a escolha do nome dele pelo governo federal. Márcio André, como você disse, é amazonense, mas ele é especialista, além de engenheiro ambiental, ele é especialista em metrologia legal e mestrando no curso profissional em engenharia, gestão de processos, sistema e ambiental. O nome dele vinha sendo sondado pelo MDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Ele veio a Brasília, conversou com o ministro e também vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Houve um alinhamento entre o governo e o grupo político liderado pelo senador Omar Aziz e hoje saiu o resultado. Márcio André, do Amazonas, foi nomeado presidente do Inmetro. A posse dele vai ser na próxima terça-feira. E eu conversei com ele, e Márcio André disse que uma das prioridades vai ser diminuir de 90 para 20 dias a liberação das anuências de importação, que são documentos aí que são importantíssimos para a liberação de mercadorias. A falta desse documento representa o represamento nos portos, aeroportos, de matérias-primas da indústria, de produtos importados, comprados pelo comércio varejista, pelo comércio atacadista, enfim. Então vamos ouvir o que disse Márcio André. Existe um procedimento a ser feito junto ao Inmetro, caracterizado como anuência, necessário para toda matéria-prima que chega no Brasil. Hoje, este setor leva um prazo de até 90 dias para fazer a declaração. Isso impacta diretamente no custo do produto, uma vez que a indústria terá que pagar estocagem em portos e aeroportos, dificultando e transferindo essa despesa para o produto final. Vamos implantar tecnologia e gestão no processo para que, no máximo, em 20 dias, toda a matéria-prima que for desembarcada nos portos e aeroportos do Brasil sejam declaradas e encaminhadas para processamento. 18 horas. A gente acompanhou a fala do Márcio André Brito, novo presidente do Inmetro. Cadu. Lembrando que o Inmetro faz parte daquele processo de fortalecimento da indústria e do comércio do Brasil, viu? Se o MDIC quer fortalecer o setor produtivo, é preciso fortalecer também o Inmetro. Então agora temos um amazonense atuando nesse escopo, nessa estratégia nacional de fortalecimento da indústria e do comércio. E quem sabe o senador Omar Aziz possa ficar mais tranquilo, né, Karime? Porque ele andava muito bravo com o governo federal, falando mal da reforma tributária, falando do secretário Bernardo Api, dizendo que não gosta dele. Isso tudo aí fazia parte dessa questão, dessa indignação que ele estava tendo com relação à falta de nomeações, né, a falta das indicações dele. E agora saiu o Márcio André, que é uma indicação do senador Omar Aziz. Agora,
abre caminho aí para Bosco Saraiva, que também faz parte do grupo político de Omar Aziz. Então é possível que o próximo nomeado seja Bosco Saraiva para a superintendência da SUFRAMA. A data a gente não sabe. O que a gente está tentando dizer é que, como abriu o caminho aí para as nomeações indicadas pelo senador Omar Aziz, significa que o próximo passo é a nomeação de Bosco Saraiva. Agora, Karime, falando aí da bancada do Amazonas, os nossos parlamentares receberam aqui em Brasília os prefeitos de Altazes, Nova Olinda do Norte, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manaquiri, para falar sobre as obras de reconstrução daquelas duas pontes que caíram na BR-319. Isso daí está atrapalhando o escoamento da produção, o ir e vir da população, enfim. O coordenador da bancada, o senador Omar Aziz, deu uma notícia positiva de que o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, dispensou licitação para agilizar o início das obras. E ele também falou um pouco sobre a recuperação de parte da BR-174. Então vamos ouvir o que diz o senador Omar Aziz. Bem, em relação à BR-319, o senador Eduardo Braga tinha conversado com o ministro, o Renan Filho, e as duas pontes já têm uma dispensa de licitação para poder construir através do DENIT. É lógico que nós estamos em época de chuva, a preocupação foi no momento da seca para atravessar, mas o rio está enchendo. E a gente espera que isso seja o mais rápido possível resolvido, né? Está encaminhado. A BR-174, ali aquele trecho vai Miriatuari, a gente pegou agora as fotos, está melhorando bastante, já estou trabalhando lá. 18 horas. A gente acompanhou agora a fala otimista do senador Omar Aziz, coordenador da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, a respeito da recuperação das duas rodovias importantíssimas, né? BR-319 e a 174. Agora, essa comitiva que foi até lá pedir essa reconstrução, agilidade, celeridade na reconstrução dessas duas pontes que caíram lá na 319. Desde o ano passado, eles estão enfrentando um inferno lá, né, Cadu? Eles saíram com alguma certeza, com alguma data ou além dessa dispensa de licitação? A informação principal foi essa, da dispensa de licitação, e só que o início das obras ainda não tem essa previsão, né? Porque como vai ser uma contratação emergencial, isso significa menos burocracia até a contratação da empresa que vai fazer a reconstrução da ponte, né? O fato importante que o senador disse é que esse processo burocrático foi vencido. Então, como se trata de uma emergência, então o DENIT entendeu que o melhor caminho é fazer a obra de caráter emergencial, mas o início das obras ainda não está previsto. Agora mudando de casa, né, de Senado para Câmara, a gente vai falar sobre reforma tributária versus Zona Franca de Manaus, Karime. Hoje teve audiência pública do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados e o convidado de hoje foi o secretário especial da reforma tributária, o famigerado economista Bernardo Api. Ele fez uma apresentação sobre a PEC 45 de 2019, que é de autoria dele, e nessa apresentação ele destacou um ponto para falar sobre a Zona Franca de Manaus. Ele disse mais uma vez que o modelo vai ser preservado, mas a reforma vai valorizar as vocações da região amazônica. Vamos ouvir a fala do secretário Api. As duas PECs propõem sim um tratamento, a manutenção de um tratamento favorecido para a Zona Franca de Manaus até 2073, como já está previsto na Constituição, e nós agora, no Ministério da Fazenda, abrimos um espaço de discussão com o governo do Amazonas, com os deputados do Estado de Amazonas, com os parlamentares do Estado do Amazonas, para pensar no modelo da Zona Franca, tendo como compromisso um modelo que garanta a geração de emprego e de renda que hoje é viabilizada pelo benefício da Zona Franca de Manaus. Então, queria dizer que a questão da Zona Franca está incorporada nas duas PECs e está sim na agenda do Ministério da Fazenda, que está tentando construir uma alternativa que seja tão eficiente do ponto de vista, tão ou mais eficiente do ponto de vista de geração de emprego e renda, e que aproveite melhor as vocações regionais do que o modelo da forma como ele é hoje, garantido
no mínimo, a manutenção do nível de emprego e renda que é gerado hoje pela Zona Franca de Manaus. 18 horas. A gente acompanhou a fala do secretário especial da Reforma Tributária, Bernard Api, tentando apaziguar, tentando tranquilizar os ânimos. Cadu, mas quando ele fala que vai ter mudança, ele fala que vai tentar igualar, diminuir algumas diferenças sem impactar empregos e renda aqui no modelo Zona Franca de Manaus. Vai ter alteração, né, Cadu? Que história é essa de vocação regional, vocação, Cadu? Como assim? A gente vai fabricar turismo? Barco? Qual é a parada? Eu não entendi muito bem. Ontem eu conversei com o presidente da Abraciclo, o senhor Takeuchi. Ele falou: qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então não adianta ele falar nada sobre vocações regionais, que vai assegurar, mas vão fazer isso, que não vai dar em nada. É um discurso vazio, sem resultado, vazio. Essa que é a verdade aí, Carlão. Falou bem. E essa reunião terminou agora há pouco, viu, Karime e Carlão? Por isso eu não consegui captar a opinião dos nossos parlamentares, dos 3 deputados, Sidney Leite, Adair Filho e Saulo Viana. Mas como vocês disseram, a fala dele, do API, preocupa, porque ele fala de Zona Franca, mas diz que o governo federal e o governo do estado estão discutindo novas vocações que vão manter emprego, gerar mais empregos. A gente está debatendo isso, há tantos anos, né, cara, desde os tempos lá de trás, dos últimos governos, e nunca chegamos a um consenso, nunca chegamos a um denominador comum e nunca surgiu um modelo tão forte quanto a Zona Franca de Manaus. Então é muito possível que chegaremos a um lugar comum. Então, o momento ainda é preocupante no debate dessa reforma tributária. Complicado. Volto com vocês, Carlão e Karime, reforçando aí, Karime, o meu respeito, a minha admiração a todas as mulheres do Amazonas, as mulheres do Brasil que nos ouvem, representadas aqui no 18 horas por você, minha querida Karime, e pelas queridas repórteres Odinei Araújo, Nathalie Moraes e pela querida Cíntia Blink. Um beijo para vocês. Olha, é polêmico, viu? Mas feliz Dia das Mulheres. Tem gente que não gosta. Já teve debate aqui em casa. É para parabenizar ou não? A gente pode parabenizar, sim. Acho que a gente tem que aceitar, receber de bom grado. Muitíssimo obrigada pelas palavras carinhosas. Agradeço aqui em nome das nossas repórteres, das nossas mulheres maravilhosas também. Muito obrigada, Cadu. Boa noite. Valeu, Cadu. Beijo, gente. Então, feliz Dia Internacional das Mulheres. Valeu. Obrigada. Tchau. 6h31, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, o levantamento revela que mais da metade das empreendedoras brasileiras são também chefes de família. O percentual, inclusive, alcançou 51% no ano passado, que é o maior nível desde 2016, quando o levantamento começou a ser feito pelo Sebrae, Karime. Carlão, e ainda segundo o levantamento, os estados do Amazonas, Acre e Tocantins superam a média nacional, com 59% das mulheres empreendedoras também responsáveis pelo sustento da casa. 6 anos atrás, esse percentual de mulheres donas de empresas que também eram as principais responsáveis pelo sustento da casa era de 41%. A pesquisa cobre o período de 2016 a 2022 e aponta a importância das mulheres para o bem-estar da família, hein, Karine? Ou seja, de fato, é uma vitória das mulheres que ainda enfrentam barreira cultural para se impor no mundo dos negócios. E vai por mim, viu? É muito difícil, tá? Não é mimimi, Carlão. 6h32. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, a Prefeitura de Manaus anunciou um investimento de 16 milhões de reais para beneficiar 12 mil micro e pequenos empreendedores. É o nosso assunto em instantes. Agora, quando são 6h36, vamos conferir, né? Previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quinta, Karime. Exato. Ó, louco. O que podemos esperar, então, para essa quinta, Karime? Tempo e temperatura com você. Previsão do tempo. A gente pode esperar sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 67% e 99%. Rio Negro subiu mais 10 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível do rio no Porto de Manaus para 24 metros e 82 centímetros acima do nível do mar. 18 horas.
Olha só, o Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta quarta-feira, hoje, aquece o mercado de venda de flores, Karine. Considerada a terceira data mais importante para o setor, só perde em volume de vendas para o Dia das Mães e dos Namorados. E a expectativa para esse ano é um aumento aí de 30% nas vendas, como explica a repórter Nathalie Moraes. Nas floriculturas de Manaus, nesse dia 8 de março, a produção está a todo vapor. São buquês, cones de flores, caixas e arranjos de vários tamanhos, cestas as mais variadas e decoradas com pelúcias, bombons de chocolate, vinho e, claro, elas, as queridinhas, as rosas vermelhas que são campeãs de venda, como explica a empresária do setor de flores, Eliana Fragas. Os homens, né, que normalmente são os clientes que mais compram, eles também gostam de presentear suas esposas, né, namoradas, às vezes filha. O buquê de rosas vermelhas é o campeão de vendas. Nos últimos 2 anos, a pandemia de Covid-19 causou grandes impactos ao setor. Mas em 2023, as vendas apontam um cenário de crescimento positivo de até 30% na venda de flores. Seja ela mulher, mãe, esposa, filha ou até mesmo uma colega de trabalho, o dia de hoje é um dia muito especial para todas as mulheres. Outro setor que promete uma grande movimentação nesta quarta-feira, segundo a Câmara dos Dirigentes e Lojistas aqui de Manaus, é o setor de serviços, como bares e restaurantes. Afinal, são inúmeras as opções de jantares e pacotes românticos oferecidos no mercado, como explica a Azuri Pension, presidente da CDLM. O setor de serviços inclui, por exemplo, a parte de restaurantes, restaurantes, bares, ou seja, existe aí também o companheiro, o esposo, que acaba, naquele dia, vou levar a minha esposa, minha namorada, alguma coisa assim, no dia 8 de março, ou seja, o dia 8 de março não vai ser um dia normal, é um dia realmente que pode ser aproveitado de muitas maneiras para o começo. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, 6 horas e 36 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques desta quarta-feira em mais uma edição do 18 horas. E daqui a pouquinho você confere que o Polo Industrial de Manaus vai receber investimentos de mais de R$1 bilhão, hein? Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. Mix. Olha só, a Prefeitura de Manaus anunciou investimento de R$16 milhões para beneficiar 12 mil micro e pequenos empreendedores, Karime. Carlão, e o repórter André Meirelles acompanhou o lançamento do programa Empreende Mais Manaus e traz pra gente agora ao vivo as informações. Muito boa noite, André. Quem tem direito a esse benefício? É isso mesmo, Karime, Carlão, muito boa noite para vocês, boa noite para todos que nos acompanham. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, ele realizou aí o lançamento desse programa, né, Empreende Manaus, que irá beneficiar aí cerca de 12 mil empreendedores locais com equipamentos aí para o desenvolvimento das atividades profissionais. Esse evento, inclusive, ocorreu no casarão da Inovação Cassina, ali no centro, na zona sul de Manaus, onde esteve presente o prefeito, que inclusive deu mais detalhes aí sobre o programa. Vamos ouvir o que ele disse. Nós estamos estendendo a mão para aqueles que mais precisam. Nós vamos comprar de quem tem CNPJ para dar para quem tem CPF, para que esse cidadão que tem CPF um dia possa ter CNPJ e também possa ser grande, também fomentar uma cadeia de empreendedorismo. Vamos levar muito mais benefícios à população que mais precisa da nossa cidade, distribuindo melhor a renda e a riqueza que nós temos aqui, oriundas do Polo Industrial de Manaus. O Polo é de Manaus e nós estamos trabalhando para isso, para melhorar e distribuir melhor essa riqueza para diminuir as desigualdades. 18 horas. É isso aí, são muitos empreendedores que serão beneficiados, né? Entre esses grupos estão aí os feirantes, manicures, barbeiros, cabeleireiros, borracheiros, mecânicos, pescadores, pipoqueiros, picolezeiros, vendedores de churrasquinho e cachorro-quente. Como esses empreendedores devem fazer aí para participar do programa? Só os interessados devem realizar o cadastro até a próxima segunda-feira, agora dia 13 de março, já começou a partir de hoje e até a segunda-feira, né, dia 13
13 até as 11 da noite. Pode acessar aí o site centep.manaus.am.gov.br para realizar o cadastro. Olha só, ainda em março será dado o pontapé inicial do programa Reforma Minha Loja, que contemplará aí 26 empreendimentos por todas as zonas da cidade. E hoje também, durante aí o anúncio do novo programa, o secretário da Centep, o Radir Júnior, enfatizou outras novidades para os empreendedores aqui de Manaus. Vamos acompanhar o que ele disse. A gente está disponibilizando um link no site da Prefeitura, da Centep, para as inscrições. Lá a gente já está balizando, todo empreendedor que quer se inscrever com os itens, ele vai poder escolher e enviar. É preciso finalizar toda a inscrição para ser validada. Então, no envio, você vai receber o seu e-mail cadastrado, um validador e pronto, você está cadastrado. Todo empreendedor tem que se inscrever, deixa para a Prefeitura o trabalho de fazer a varredura no sistema, selecionar quem são os empreendedores. São 12 mil empreendedores, são 15 milhões de reais. Essas outras ações paralelas que o prefeito lançou aqui, elas já têm recursos separados. Então, assim, não são só os 15 milhões. Tem a ação do Clube de Mães, em alusão ao mês das mulheres, e associações que trabalham mulheres na ponta, um presente para a cidade de Manaus, o Reforma Minha Loja, que a gente vai lançar aí para reformar, são ações acessórias, paralelas. Então é necessário que todo empreendedor se inscreva no site da Prefeitura. 18 horas. Olha só, Karime e Carlão, ainda tem mais uma novidade que o prefeito aí anunciou, que além do investimento realizado com os empreendedores aqui de Manaus, a prefeitura irá lançar o edital de apoio aos clubes de mães e associações de mulheres na capital amazonense, Esse também será lançado também em breve e a gente também vai trazer mais detalhes, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. Só mais um instante, A gente tem mais uma novidade que está chegando. Maravilha, agora, pode falar. Uma informação aos nossos ouvintes, desculpa interromper, está chegando a informação, nosso jornalismo não para, a gente o tempo todo com informação. A gente fala rapidamente aqui que as obras no complexo viário, a professora Isabel Victória, mais conhecida aí como Viaduto do Manô, ali na Avenida Marques Teixeira, na zona norte de Manaus, serão retomadas as obras a partir das 6 da manhã desta quinta-feira. É amanhã. Quinta-feira. E o trecho do complexo viário no sentido centro-bairro permanece fechado para passagem de veículos até às 6 da manhã da segunda-feira, que será dia 14 de março. Ou seja, a partir de amanhã, às 6 da manhã, já vai estar ali interditado para os veículos e volta aí para o tráfego de veículos a partir de segunda-feira, dia 14 de março. Então, atenção aí, você que todos os dias, acaba fazendo ali o trajeto pela zona norte de Manaus, tendo que trafegar ali pelo viaduto do Manô, já sabe que amanhã vai ter aí essa interdição, mas também vai ter a orientação dos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, os agentes de trânsito vão estar ali no local para orientar todos os condutores e pedestres. Agora sim, Karime e Carlão. Valeu. Valeuzaço. Obrigada, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. 6h42, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a primeira reunião de 2023 do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas aprovou mais de 1 bilhão em projetos para o polo industrial de Manaus. Carlão, e outra boa notícia é que os investimentos devem gerar mais de 1.200 empregos diretos, tá? A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes, vamos acompanhar. A primeira reunião do CODAM, Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, realizada este ano, aprovou 33 projetos que somam investimentos privados na ordem de 1,76 bilhões de reais. A previsão é que sejam criados 1.201 novos postos de trabalho no polo industrial aqui de Manaus, além do remanejamento de 454 empregos dentro do setor industrial. Essa foi a reunião de número 300 do CODAM. Para o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação, Valderney Avelino, o polo industrial de Manaus continua atraindo investidores por ser um ambiente seguro e vantajoso para os negócios.
A Zona Franca de Manaus continua atraindo. As empresas estão vindo para cá. R$1 bilhão de investimentos em 33 projetos. As empresas estão ampliando o portfólio, diversificando os produtos. Então, esses investidores, eles têm convicção de que isso aqui é um porto seguro. Durante a Assembleia foram aprovados 10 projetos de implantação, 17 de diversificação e 6 de atualização. Um dos destaques foi de uma empresa do setor de tecnologia, que apresentou 3 projetos para a fabricação de produtos de informática. A proposta da indústria gira em torno de 363 milhões de reais, o que representa 33% do investimento total captado durante a reunião. A companhia vai produzir itens como câmeras de vídeo para sistema de segurança, moduladores para comunicação de dados, distribuidores de conexões para a rede e roteadores digitais. Antônio Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, destaca a geração de empregos que os projetos aprovados devem gerar dentro do polo industrial aqui na nossa capital. Hoje nós tivemos a aprovação de mais 33 empresas, um somatório no valor significativo, que para mim o mais significativo são os empregos, porque daquele total serão o remanejamento das indústrias para que possa obedecer o projeto que hoje foi aprovado. As empresas têm um prazo de até 3 anos para a implementação dos projetos, de acordo com a legislação vigente. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, são 6 horas e 45 minutos. Olha só, hein, Karime, a sede do Rio Negro, no centro de Manaus, não vai mais a leilão no próximo dia 13. Inclusive, nós até anunciamos aqui, noticiamos esse leilão. Era previsto no edital do Tribunal Regional do Trabalho e a retirada do imóvel da pauta do leiloeiro foi determinada pelo juiz do trabalho, João Alves de Almeida Neto, Karime. Pois é, Carlão, essa sede do Rio Negro já foi leiloada em 2021 e arrematada pelo empresário coreano Sung On-song por 3,7 milhões de reais, correspondente aí a 60% do valor da avaliação do imóvel. Mas o empresário desistiu do negócio e o imóvel foi colocado novamente à venda para garantir dívidas trabalhistas. São 6 horas e 46 minutos. Nós vamos agora conferir tempo e temperatura para hoje à noite. Inclusive hoje choveu, né? Que nem a Karime falou, caiu um delúvio hoje. Choveu muito. Tempo e temperatura para esta noite de quarta-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 24 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 66% e 100%. Olha só, a desigualdade de gênero no mercado de trabalho é um dos grandes problemas a serem resolvidos aqui no Brasil. Por esse motivo, no Dia Internacional da Mulher, a Confederação Nacional da Indústria divulgou uma pesquisa destacando a igualdade salarial como a ação mais importante dentro da nossa sociedade, hein, Karine? Pois é, Carlão, e para a gente entender melhor sobre o assunto, a repórter Nathalie Moraes conversou com o advogado trabalhista Pedro Humberto e explica para a gente agora mais detalhes a respeito dessa pesquisa. Vamos acompanhar. A paridade salarial lidera a lista das medidas consideradas mais importantes para a promoção da igualdade de gênero no ambiente de trabalho, segundo um estudo divulgado pela Confederação Nacional da Indústria nesta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher. Foram ouvidos mais de 1.000 executivos industriais de todo o Brasil. Desse total, 43% dos entrevistados citaram a paridade salarial como a primeira ou segunda ação mais importante para a igualdade de gênero no mercado de trabalho. A criação de um programa que estimule a ocupação de cargos de chefia por mulheres aparece depois, lembrada por 26% dos executivos ouvidos na pesquisa. Políticas para proibir a discriminação de gênero, 25%, e programas para a qualificação de mulheres para desenvolvimento profissional, 25% também na sequência. A paridade salarial voltou ao centro dos debates
antes na semana passada. As discussões ganharam força após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmar que vai apresentar uma lei para garantir remuneração igual a homens e mulheres que exerçam a mesma função. O advogado trabalhista Pedro Humberto afirma que é proibido por lei essa diferença salarial entre homens e mulheres e é papel do cidadão fiscalizar isso. Todo o arcabouço legal do direito brasileiro é formulado para que seja garantida a paridade salarial entre homem e mulher. A Constituição Federal assegura em seu artigo 7º a igualdade salarial, proibindo a diferença de salários por motivos de sexo ou gênero. Já a CLT, a lei que cuida das normas trabalhistas no Brasil, prevê no seu artigo 7º e no seu artigo 461 que todo trabalho de igual valor corresponderá a salário igual, independente de gênero. Assim, toda a legislação brasileira vem de forma a garantir o direito salarial igual entre homem e mulher, cabendo ao poder público e à sociedade fiscalizar e denunciar qualquer tipo de empresa que esteja descumprindo a legislação e a Constituição nesse ponto. O principal obstáculo para a promoção da igualdade de gênero dentro das empresas, segundo a pesquisa, é o preconceito. Esse obstáculo foi citado por 21% dos entrevistados. A cultura machista aparece em segundo lugar com 17%. Por outro lado, 14% dos executivos ouvidos na pesquisa disseram não ver barreiras. Segundo um relatório sobre a paridade de gênero do Fórum Econômico Mundial, a previsão é que a igualdade de gênero no mercado de trabalho só será alcançada em mais de 135 anos. Ainda segundo o estudo, quando se trata de mulheres em posições de liderança, a situação é ainda mais alarmante, uma vez que, se considerarmos a paridade financeira e o ritmo atual dos avanços na área, só existirá igualdade entre os gêneros em 267 anos. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 50 minutos. Chegou a hora da gente saber informações sobre os bastidores da política local, da política amazonense, com ela, jornalista Cíntia Blink. Muito boa noite, Cíntia. Então, hoje foi dia de homenagem para as mulheres na Assembleia. Conta pra gente. Oi, Karime, Carlão, todo mundo que tá com a gente aqui na 100.7. Pois é, por causa do Dia das Mulheres, hoje não teve votação na Assembleia. É tradição que na quarta-feira se faça ali a votação dos projetos de lei, mas os deputados fizeram alguns discursos, foram à tribuna para falar o quanto eles apoiam as mulheres e as lutas femininas. A sessão foi presidida por duas mulheres, primeiro pela deputada Alessandra Campelo e depois pela deputada Maíra Dias. Somente uma das 5 deputadas não participou hoje, que foi a deputada Maiara Pinheiro. Ela justificou que estava em uma agenda externa. Nós tivemos também o deputado estadual Daniel Almeida, que é novato aí na casa. Ele chamou a própria esposa até a tribuna do parlamento, deu flores para ela e quebrou totalmente aí o protocolo, mas foi um acontecimento de hoje. Essa semana nós chegamos a comentar aqui, que tivemos a criação da Procuradoria Especial para a Defesa dos Direitos das Mulheres na Assembleia. E hoje também fizeram uma homenagem, que entregaram o título Cidadã Mulher do Amazonas para 60 mulheres. Tem aí a Lúcia Antoni, que é cirurgiã dentista, Maria da Graça Soares Prola, que é secretária executiva de Direitos Humanos de Manaus. Nessa lista também tinham atletas, juristas, líderes comunitárias, enfim. Já na Câmara Municipal de Manaus, o presidente da Câmara, vereador Caio André, inaugurou hoje a Galeria Mulheres no Parlamento. O espaço foi montado no memorial da Câmara Municipal de Manaus para homenagear as 31 vereadoras que já passaram pelas cadeiras do Poder Legislativo Municipal. Hoje, a Câmara tem 4 mulheres. A gente está falando de um universo aí de 41 vereadores. Então, 4 é um número bem inexpressivo. E em toda a história da Câmara, pelo que o vereador está apontando aqui, tivemos 31 mulheres no total. Então, um número bem reduzido, mas ao longo da história aí a gente está vendo crescer aos poucos, E foi isso sobre o Dia da Mulher na Assembleia e na Câmara. Karime, Carlão. Ei, Blink, olha só, a OAB do Amazonas, ele conseguiu emplacar
Ontem, o advogado Marco Aurélio Choi, para integrar aí a estrutura do Conselho Nacional do Ministério Público. Explica melhor para a gente aí o que representa esse cargo. Explico. Agora tem advogado aí da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Amazonas, no Conselho Nacional do Ministério Público. Nós estamos falando de Marco Aurélio Choi. É a primeira vez que a OAB do Amazonas consegue uma vaga no Conselho aí do Ministério Público em quase 20 anos de existência. Para que serve esse tal desse conselho, né? Ele quem fiscaliza e zela pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público da União e dos Ministérios Públicos de todo o Amazonas. De todo o Brasil, incluindo o nosso aqui do Amazonas. O Choi, ele não vai participar dos julgamentos. A gente sabe também que o Choi já foi presidente aí da OAB por 2 mandatos, OAB aqui do Amazonas. Karime, Carlão. Cintia, finalmente os projetos do prefeito Davi Almeida começaram a andar na Câmara Municipal. O que aconteceu de diferente? Conta pra gente. Karime, tá muito diferente a relação entre Davi Almeida e Câmara Municipal de Manaus. Tá bem interessante de acompanhar, porque a gente nunca viu a Câmara sem ela ser 100% subserviente ao Poder Executivo. Então agora tem uma espécie de oposição ali, né, que não se fala oposição, diz que são independentes, mas a verdade é que o prefeito Davi Almeida venceu essa batalha. Ele já tinha vencido quando a gente falou ali dos cargos das comissões, né, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e outras comissões que são importantes dentro da casa. Foram eleitos, quem está à frente das principais comissões são parlamentares que estão muito presentes ali com o prefeito Davi Almeida. E agora, né, eu lembro aqui que nós falamos que o líder do prefeito, o vereador François, desconfiou que na Câmara podia estar havendo algum tipo de boicote às propostas da prefeitura. Ele disse que não estavam tramitando, não estavam andando, quando vinha da prefeitura tinha ali uma barreira. Mas foi parar na pauta, né, aquele pedido de empréstimo de 600 milhões de reais para a prefeitura de Manaus e está tramitando em regime de urgência, ou seja, não só está na pauta, como agora está andando com rapidez. E não teve nenhuma resistência na hora da aprovação, aprovou normalmente. E para que é esse empréstimo, já que a gente falou dele, né? Segundo o projeto que está aí andando na Câmara, esses recursos vão ser destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, quer dizer, 600 milhões de reais vão ser aplicados em obras de infraestrutura de Manaus. E, como eu estava falando, né, apesar desse desentendimento entre Davi Almeida e a Câmara, a gente sabe que tem lá a oposição, mas na prática o prefeito está conseguindo o apoio dos vereadores nas pautas que ele precisa. Então, apesar da briguinha, quando é necessário, ele consegue. Por enquanto, até agora, o que a gente está vendo é que, apesar dessa Câmara um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, no fim o Poder Executivo está funcionando muito bem ali. Boa. E para a gente finalizar, deixa eu contar uma coisa para vocês, é que é possível que um amazonense seja o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Logo, logo, né, a gente vai saber por quê. O atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, que é do Amazonas, pode vir aí a ser um ministro, assim como Mauro Campbell, né, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Eles foram listados em um artigo escrito pelo ex-senador Demóstenes Torres, que possui um bom trânsito aí no meio jurídico, né, conhece o que está acontecendo aí nos bastidores, e esses dois foram listados como candidatos a assumir ali a cadeira de Ricardo Lewandowski, que vai se aposentar agora em maio. Então, o ex-senador destacou que para o presidente Lula seria bom ter o apoio dos advogados do Brasil, e ele teria, caso Simonetti venha a assumir aí o cargo de ministro. E ele lembrou aí que Mauro Campbell tem destaque aí de experiência no Poder Executivo, como secretário de Segurança, durante a gestão de Gilberto Mestrinho. Falou também da passagem dele pelo Ministério Público antes de chegar ao STJ. Atualmente, a gente sabe ali que os preferidos para essa vaga aí do Lewandowski são os advogados Cristiano Zani, defensor do presidente Lula nos processos da Operação Lava Jato, e Manuel Carlos de Almeida Neto, que é um apadrinhado do Lewandowski, de quem ele foi até assessor, né, durante 10 anos aí. Então é isso que eu tinha para contar hoje. Muito obrigada, Cíntia Blink. Boa noite, bom trabalho. Tchau, Boa tchau. noite, até amanhã. 18 horas. Olha só, hoje é quarta-feira, dia de conferir as dicas de cinema com Caio Pimenta.
Olá, eu sou Caio Pimenta, editor-chefe do Cine7 e estou aqui no 18 Horas para trazer as novidades que chegam às telonas de Manaus neste fim de semana. A principal atração é o 6º filme da franquia Pânico. Desta vez, os 4 sobreviventes do filme anterior se mudam para Nova York, porém não demora muito para voltarem a serem assombrados pelo assassino. Se você é fã de dinossauro, esse filme é todo seu. Protagonizado pelo Adam Driver, 65 Ameaça Pré-Histórica mostra 2 pessoas azaradas que, após uma tragédia em um planeta desconhecido, se veem na Terra de 65 milhões de anos atrás, dominada pelos dinossauros. Caberá à dupla sobreviver nesse cenário aterrorizante. A direção de 65 Ameaça Pré-Histórica é da mesma dupla que escreveu o terror Um Lugar Silencioso. Agora é a vez do cinema brasileiro, com um drama protagonizado pela Letícia Colim e Bárbara Paz. Em A Porta ao Lado, as 2 atrizes são vizinhas, cada uma casada à sua maneira. A personagem da Letícia tem uma vida mais certinha, enquanto a da Bárbara é mais moderna. A situação se complica quando um caso extraconjugal muda o cenário das 2 relações. Para fechar, eu tenho um convite para todos vocês. Nesse domingo, você pode conferir ao vivo a cerimônia do Oscar 2023 no Goiababá. É uma parceria entre o Cine7 e o canal do YouTube Meu Tio Oscar, que ainda fará eventos nas cidades de Curitiba, São Paulo, Salvador e Brasília. O Goiababá fica localizado na rua René de Nápoles, no bairro de Adrianópolis. Eu encontro vocês lá e volto aqui na Mix no 18 Horas na próxima quarta-feira com mais estreias nos cinemas de Manaus. Até lá, tchau. Você está ouvindo 18 Horas. Agora Manaus, 7 horas em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. Neste Dia Internacional da Mulher, nos apropriamos do discurso da presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Ela disse hoje que a busca pela igualdade entre homens e mulheres é um imperativo para todos os cidadãos. É um imperativo às instituições brasileiras para que se possa efetivar a democracia no país. O déficit de representatividade feminina significa um déficit para a própria democracia brasileira. É imperativo que nos desafia a todos, inclusive homens e mulheres, partidos políticos, sociedade civil e instituições de Estado, afirmou Rosa Weber. E ela destacou, abre aspas, mesmo quando nós, mulheres, podemos ocupar o espaço institucional, maior é o esforço a despender para sermos ouvidas em pé de igualdade com os homens, fecha aspas. Abre outra, há muito a ser feito, afirmou a presidente do Supremo Tribunal Federal, e vai ser feito. 18 Horas. E foi assim, Karime Leão, mais uma edição do 18 Horas de hoje. Parabéns e boa noite. Valeu, parabéns, mulheres. Boa noite, gente. Até amanhã. 7-1. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.